Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Namastê. Esse é o programa Vivendo em um Estado Superior de Consciência, também conhecido como Diksha Yagna. A segunda parte do programa será com a transferência do estado de Ananda, amor incondicional e unidade, dados pela fonte, a grande luz compassiva. Nós somos do Golden Age Movement, abreviado por GAM, Movimento da Era Dourada, que foi fundado na Índia por nossos mestres avatares Sri Ama e Sri Bhagavan e se espalhou pelo mundo. Nós vamos iniciar nos enriquecendo com um breve vídeo de Sri Bhagavan, falando sobre a diferença entre sábios e santos. Ao final do programa, nós vamos repetir esse vídeo para quem quiser assisti-lo novamente. E depois esse vídeo vai ser colocado nas redes sociais do Movimento da Era Dourada, especialmente no Instagram. We normally use the word sage for the enlightened man, and we use the word sage, the word saint for saints. Now, by sage, what we mean is that he is an enlightened man, which means he has no sense of self. The self is gone. There's no person there. There are only personalities coming up and going. There's no person at all. And if you ask him, are you there? He cannot say, I am there, nor can he say, I am not there, because the question itself will not make any sense to him. He is completely gone. And the speed at which his senses coordinate are slower than that of a saint. Now the saint, on the other hand, he is still there. He has a sense of self, that he is still there. The enlightened man or the sage does not have that. And the saint is also in connection with the divine, with God, and he obeys the will of the divine. So the saint is constantly listening to the divine will and functioning from there. The sage, on the other hand, to him everything that is happening is spontaneous. He does not connect to the divine will as such. To him everything is the divine will, and he does not particularly connect to the divine. He is just living every moment. So the basic differences are, the sage has no self. The saint has got a self. The sage is normally not in connection with the divine will, and the saint is in connection with the divine will. And the saint's behavior is predictable. It will conform to society. He may be very auspicious in his words, in his behavior. The sage is unpredictable, and he may or may not be auspicious in his behavior. These are some of the differences between a saint and a sage. Muito bem, lindo vídeo. Ao final do programa, a gente repete esse vídeo, tá? Agora, nós vamos nos ancorar no momento presente. Vamos colocar a nossa coluna ereta, os pés apoiados no chão. E vai tomando consciência da tua respiração. Vamos fechar os olhos. Nós que estamos aqui, vamos unir nossos corações. E vamos invocar a sagrada presença divina através do mantra que vamos ouvir a seguir. Essas são as imagens de Sri Ama e Sri Bhagavan, os fundadores do movimento da Era Dourada na Índia. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Parama
Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha. Om Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e do Sevax. E eu gostaria de saber, se você puder escrever no chat, quem está aqui pela primeira vez, escreve eu no chat, só para ter uma noção se tem gente nova ou não. Nilmara, gratidão. Mais alguém? Maíra, Deise, Kay, Juscelia, ótimo. Sejam bem-vindos. Também queria saber a abrangência do nosso programa. De que lugar você está assistindo? Escreve para a gente. Só para ter uma noção. De lá do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Limeira, São Paulo, Curitiba, Maranhão, mais gente nova, Rio Grande do Sul, Americana, São Paulo, Curitibano, Santa Catarina, Fortaleza, Caxias do Sul, Niterói, Natal, São Paulo, Maravilha, Carazinho, Rio Grande do Sul, Boaventuras. E tá frio aí no Rio Grande do Sul, hein, gente? Vamos nos aquecer com a grande luz compassiva hoje. Gratidão. Então, hoje, nós temos aqui conosco a nossa convidada Madhuri. Ela vai compartilhar com a gente a sua experiência como membro do movimento da Era Dourada e atualmente inscrita no programa 81.000 Diksha Yagni, que é um caminho que leva ao cessar do sofrimento humano, a transformações, bênçãos, milagres.
e ele é oferecido pelo movimento da Era Dourada para todas as pessoas. A gente está iniciando o 5º ano desse programa, agora esse mês de junho, e as aulas vão durar 12 meses. Quem busca evoluir em consciência, silenciar a mente, cessar o sofrimento interno, florescer o coração, esse programa é para você. Madhuri, gratidão por ter vindo, por ter aceitado. O microfone é todo tudo. Obrigada, Kátia. Olá, todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Alguns que me conhecem como Matilde, o nome que meus pais me deram, e outros que me conhecem como Madhuri, o nome que a minha guru, que hoje faz 70 anos, me deu. E é com muito prazer que eu acolho aqueles que não conhecem nem Matilde nem Madhuri. E eu espero que nós possamos estar nos conectando a partir do nosso coração. Eu hoje vou aqui relatar a minha vida na Oneness. Claro que não todas, vocês iam ficar dormindo e a gente só tem 20 minutos, mas os momentos mais importantes que realmente fizeram uma diferença na minha vida. E então eu queria basear, eu gosto de ter uma linha mestra por onde caminhar. Então eu fui também ensinada que a gente sempre deve ter uma intenção quando a gente começa alguma coisa. Então hoje a minha intenção é explorar um ensinamento belíssimo, que realmente foi um dos ensinamentos que mais transformou a minha vida, de Ama Bhagavan, que eles dizem: a vida é relacionamentos. E realmente ela é. E como? Profundamente, a vida é relacionamentos. Eu, em 2005, fui convidada pela minha cunhada para ir para o Moinho, na Chapada dos Veadeiros, para as terras dela que eu não conhecia, para um festival em que uma das atividades era a Diksha. E eu estava meio afastada dela na época, isso me doía muito, eu tinha me afastado de toda a família do meu ex quando a gente se separou. E a minha cunhada era uma das relações que eu mais sentia falta. Então, quando ela me convidou, ainda colocou essa iscazinha na minha cara, Diksha, que ela sabia muito bem que era uma palavra que eu entendia muito bem, já que eu estava no caminho espiritual com gurus indianos há 20 anos. E, para ficar mais apimentado, ela me mandou um vídeo de Bhagavan. Falou: olha, eu tenho certeza que você vai adorar vir, aceitar o meu convite. Primeiro, porque a gente tem que se encontrar de novo. Segundo, você tem que conhecer minhas terras, são maravilhosas. E depois, eu sei que você não gosta de acampar, e então você fica aqui com todo o conforto e a gente vai lá, quando interessar, fazer as coisas da Diksha. E eu vou te mandar esse vídeo de Bhagavan para você conhecer quem ele é, porque eu acho que você vai gostar muito. E quando eu abri aquele vídeo, comecei a assistir, foi uma coisa muito impressionante que aconteceu. A descoberta de um avatar quando eu já tinha devoção, uma linhagem de gurus. Foi uma coisa extremamente intensa que aconteceu assistindo aquele vídeo. Porque meu coração pulava de alegria, de felicidade, de reconhecimento, muito feliz de encontrar aquilo que eu achava que eu já tinha escolhido meus gurus. Há 20 anos eu tinha devoção a eles. Mas o meu coração, quando viu Bhagavan pela primeira vez, explodiu de felicidade. Foi uma coisa tão incrível que aconteceu, que me deixou tanto muito feliz como muito perturbada. E claro que eu aceitei o convite da minha cunhada. E eu amei estar lá e conhecer tudo. E aí, quando
estava quase voltando num banho de cachoeira com uma nova amiga, ela começou a falar da preparação que estava começando para uma primeira turma de brasileiros indo para a Wanasi University se tornarem doadores de Diksha. E ela me perguntou se eu ia. Eu falei, olha, eu tenho ascendente touro, as 4 patas no chão. Eu sei que eu não tenho dinheiro para ir. Adoraria ir, seria maravilhoso, um sonho mesmo. Mas eu não vou. Aí voltei para o Rio. No dia seguinte que eu cheguei, minha tia, que era inventariante da minha avó já há muito tempo, e que já há um bom tempo só me ligava para dar péssimas notícias e trabalho para fazer e tudo, me ligou. Quando eu vi que era ela, eu já sentei. Falei, manda lá, o que é dessa vez que aconteceu? E ela falou, não, é bom sentar, mas não é isso que você está pensando. É bom. Eu falei, é? E o que é? Não sei o que aconteceu, deu uma louca no juiz que não soltava nada, ele soltou o dinheiro todinho que estava no banco. Eu já fiz a repartição do dinheiro e coloquei na conta de todo mundo. Falei, é mesmo? Tem dinheiro na minha conta? Você botou dinheiro na minha conta? Botei. Nossa, que maravilha! E quanto é isso? Porque eu pensei, se fosse uma quantia que desse para comprar só o carro do meu filho, que queria um carro desde criança e já estava quase 18 anos, eu sou mãe, né? Claro que eu ia comprar o carro para ele, né? E engolir a vontade de ir para a Índia. Mas não, dava para as duas coisas. E ali eu falei, nossa senhora, que presente, obrigado, Bhagavan. Lá vou eu para a Índia e comprar o carro do Lucas. A minha tia quase teve um troço, né? Você só tem o dinheiro há 2 segundos, já gastou tudo. Eu falei, para que serve dinheiro se não é para fazer nossos sonhos realidade? Chegando na Índia, eu cheguei um pouco mais cedo, que a minha cunhada ia ser a tradutora desse novo primeiro grupo de brasileiros, e ela me pediu para ir ajudá-la. Tinha muito trabalho de fazer de tradução. E aí me mandaram um táxi, né, que sabia o caminho de ir. Eu peguei o táxi, fui pegar outras pessoas no outro hotel. Quando cheguei lá, eu perdi meu táxi, que ele ficou com aquelas pessoas. A única coisa que eu pude fazer foi pedir para o motorista do táxi que sabia ir, e ensinar para o táxi que eu pedi, que não sabia ir, como ir. Uma viagem tanto, chegamos lá já de noite. Quando eu entrei, me falaram, eu entrei na portaria, me disseram, sua cunhada esperou aqui, mas demorou muito, ela está lá para dentro. Pode ir, que é só seguir reto. Eu fui seguindo reto, cansada, irritada, com jet lag. Nossa, dava para me juntar com a pá de lixo. Mas, à medida que eu fui andando, em vez de ficar mais cansada, eu comecei a pensar, poxa, eu cheguei até aqui, eu não tinha dinheiro para vir. Eu cheguei até aqui, o táxi não sabia chegar. Eu estou no meio do nada na Índia. Eu estou reclamando de quê? Aí eu vi uma aglomeração na minha frente. Aglomerações na Índia não são exatamente uma coisa rara, né? E não era a minha primeira vez na Índia. Então eu fui pedindo licença daqui, de lá, passando, entrando. Quando eu comecei a perceber que dentro de mim, todo aquele sentimento que eu estava, era como se eu tivesse uma cachoeira e ele estivesse sendo limpo e tudo estava indo embora. Eu já não sentia o cansaço, a irritação, a frustração, até o medo de se eu ia chegar mesmo ou não inteira. Eu não sentia mais nada. E eu comecei a sentir uma felicidade, uma alegria, uma coisa que eu não sabia explicar por quê. Quando eu passei pela aglomeração toda, eu dei de cara com o Bhagavan. Ele estava saindo do darshan. Nossos olhos ficaram se encarando. Eu nem acreditava, foi uma coisa tão assim. Mas foi uma descarga de energia que percorreu meu corpo inteiro. E eu senti, no fundo do meu ser, como se ele estivesse me dizendo, você demorou, hein?
mas agora finalmente você chegou. Seja bem-vinda. E aí eu olhei em volta e vi todo mundo se abaixando e curvando. Eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui, olhando de cara a cara, que eu não tenho respeito? Abaixei, me curvei, e quando eu me levantei, eu era outra pessoa já. Encontrei a minha cunhada e começou os milagres, um a um, acontecendo nesses 21 dias em que a gente estava na Índia fazendo esse processo incrível, que era o processo de doação, de formar os doadores de Diksha. Era o ano de 2005, 20 anos atrás. E quando a gente começava o processo de 21 dias, a primeira coisa que a gente aprendia é: Deus é Bhakta Paradina. Bhakta quer dizer devoto. Bhakta Paradina quer dizer que Deus é aquilo que o devoto faz dele. Eu falei, como? Eu posso escolher meu Deus? Eu posso fazer meu Deus? Então, naquele Deus que eu tinha, que eu fui olhando para ele, vendo que Deus era esse que eu tinha, que era tipo um Deus que ficava com um caderninho anotando todas as coisas erradas que a gente fazia, para depois cobrar os pecados que a gente tinha que pagar. Um Deus lá em cima, que não dava nem para alcançar, virou um Deus amoroso, um Deus que é meu amigo, um Deus que está comigo o tempo todo, um Deus que me ama muito mais do que eu posso me amar, e que eu fiquei amiga dele, e que eu realmente coloquei ele dentro do meu coração. Com isso, aquela solidão que eu tinha, aquele vazio, que mesmo quando eu estava com as pessoas da minha família, meus amigos, cheio de gente em volta, eu continuava sentindo aquela solidão, aquele vazio. Mas quando eu coloquei esse Deus no lugar dele, isso começou a ir embora. Esse vazio começou a ser realmente preenchido com essa presença do divino. Quando eu voltei de lá, o inevitável, alguns meses aconteceu. Eu fui imprensada contra a parede e eu tinha que escolher entre os dois caminhos. Me foi dito, você não pode cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Ou você continua nesse caminho, ou você vai para o caminho novo que você descobriu. E eu não sei como, eu pensei que seria muito mais difícil. Aliás, eu já estava nesse dilema os 21 dias que estava na Índia, era um dos papos que mais acontecia com a Dasa. A gente era tão felizado naquela época que a gente tinha uma Dasa para cada um, tomando conta que nem uma babá, uma conselheira, uma orientadora. Era impressionante o amor que a Alma Bhagavan tem por nós e como que ele se revela em cada coisa. Em cada nova amiga que eles colocam no nosso caminho, que nos apoia, que nos ajuda, que nos incentiva, ou aquelas que nos enlouquecem e fazem a gente descobrir coisas que jamais pensou que ia fazer, ou pensar, ou ser. Então, o caminho da Oneness foi o escolhido. E o vínculo com Alma Bhagavan trouxeram para a minha vida muitas coisas na relação com os outros e comigo mesma. Então, até ali eu já tinha consertado a relação com a minha cunhada, minha relação com Deus, começado uma nova relação com Alma Bhagavan, e aí chegava a hora da relação comigo mesma. Eu fui percebendo como era terrível, como eu me tratava mal, como era a pior inimiga que eu tinha. E eu fui tentando me ver com os olhos que eu sei que Alma Bhagavan me vê. E eu fui tentando ter mais compaixão comigo mesmo, me relacionar melhor comigo mesmo. E menos drama começou a aparecer dentro de mim. Menos histórias sobre cada coisa.
mais fatos, mais clareza. Eu entendi, segundo os ensinamentos precisos de Ama Bhagavan, o funcionamento da mente. E eu, com isso, parei de culpar os outros, principalmente os pais, pela minha frustração. Quando meu pai estava para fazer 90 anos de idade, meu pai morava em Roma, eu fiz questão de vê-lo. Eu sabia que ele estava perto da morte. Então, nós passamos 15 dias juntos e foram 15 dias incríveis, porque eu sabia que ele estava perto da morte e ele também, e a gente não fazia de conta que não sabia. E numa das nossas conversas, ele começou a falar um pouco da culpa que ele tinha em relação a algumas coisas do passado. E eu parei ele e falei, olha, pai, sinceramente, falando do fundo do meu coração, eu não tenho nada para perdoar você. Mas se você acha que eu tenho que te pedir perdão, eu peço. Perdão por tudo que eu fiz de propósito, que eu queria te magoar mesmo, e coisas que eu fiz sem saber. E eu não tenho nada para te perdoar. Por quê? Porque tudo que aconteceu comigo fez quem eu sou. Me forjou a ferro e fogo quem eu sou hoje. E hoje eu gosto de mim. Eu gosto da pessoa que eu me tornei. Então, eu só tenho a agradecer. Não só pela vida que você me deu, mas por tudo que veio com ela. E graças aos encontros semanais que a gente tem nesse programa que a Kátia estava falando, dos 81 mil Diksha Yagna, todo sábado tem encontro com a Tejasa. Tejasa é uma dasa, uma monja, que desde que eu conheci, há 20 anos atrás, ela sempre se destacou pela inteligência, pelo modo firme de falar e amoroso ao mesmo tempo. Ela é o perfeito balanço entre firmeza e doçura. E todo sábado eu fico esperando esse encontro com ela, porque eu sempre aprendo tanto, aprofundo tanto. Cada ensinamento que eu às vezes já conheço, mas eu nunca tinha visto pelos olhos que ela nos faz ver, porque ela já esteve aqui onde a gente está não faz tanto tempo, e hoje em dia está num estado incrível, muito elevado de consciência, e está sempre nos mostrando o caminho para chegar lá. São encontros maravilhosos, que eu sempre aguardo com muita vontade que chegue logo. Sem falar do encontro mensal que acontece com Bhagavan, e agora nesse sábado, graças a Deus, vai ser mais um. Vocês não sabem o que é estar na presença dele. É uma coisa impressionante. Você está em outro reino, em outra dimensão, é uma coisa de um amor extremo, parece tudo possível quando você está na presença de Bhagavan. Eu nem sei como é que a gente pode ser tão feliz, tão abençoado, de poder estar encontrando um ser desse uma vez por mês, um encontro marcado, todo último sábado do mês. Eu acho impressionante isso. Tem pessoas que deram a vida inteira para conseguir conhecer Bhagavan, e conheceram Bhagavan com mais de 100 anos. Tem o caso de uma pessoa assim, e só conseguiu encontrá-lo uma vez na vida. E a gente pode, todo mês, fazer isso. E ainda fazer pergunta. E ser abençoado por ele 1000 vezes. E ouvir ele dizer com aquela carinha fofa, eu te amo, eu amo todos vocês. É uma coisa assim que não tem preço. E cada encontro desse, eu saio muito mais refinada. E as pessoas, algumas que me conhecem há anos, notam e comentam o quanto eu estou mais serena, o quanto eu sou menos exigente e crítica. É claro, eu tenho a minha personalidade crítica, mas ela começa comigo mesma, né? Depois ela vai para os outros, mas já melhorou muito depois que eu entrei nesse caminho. A solidão também, cada vez menos eu sinto. Hoje mesmo, e ontem, e anteontem, e na última semana,
A presença dos amigos na minha vida foi fundamental. Eu não estaria aqui presente hoje se não fossem os amigos que me ajudaram, que me apoiaram a estar aqui tranquila, conversando com vocês. Vocês acham que isso aqui veio tudo de graça? Foi sofrido. Mas agora eu estou aqui feliz, sorrindo para vocês. E isso é uma coisa que eu consigo agora muito mais do que antes. Antes eu era uma pessoa extremamente raivosa. Só que eu não botava para fora. A minha avó que me criou me ensinou: você tem que ter compostura. Você não pode ter explosões de raiva ou de alegria, ou seja lá do que for. Hoje em dia as pessoas nem sabem o significado da palavra compostura. Então, foram muitas e muitas e muitas faxinas que Ama Bhagavan tem feito no meu coração ao longo desses 20 anos. Então, apesar de eu não ser uma pessoa assim, dada a experiências místicas que muitas pessoas são, né, que têm, falam, que viram isso, sentiram aquilo, são orientados assim, eu não. Eu sou pé no chão, como falei. Mas eu noto que agora nos relacionamentos eu tenho uma maior facilidade. E eu consigo expressar melhor meus sentimentos. E eu consigo realmente manter vínculos baseados no amor e na confiança mútua. Coisas que antigamente eu achava que era totalmente conto da carochinha. Ama fala que relacionamentos são o índice na nossa vida. E eu considero que eu sou uma pessoa mais feliz. Estou em crescimento e aprendizado. Eu sou muito mais honesta hoje nos meus relacionamentos. E sou muito mais honesta, principalmente comigo mesma. Então, eu estou muito grata pela sua atenção. Foi um prazer, uma alegria para mim estar aqui. E eu realmente espero que tenhamos nos conectado a partir do coração. Foi assim que eu fui ensinada a sempre olhar para os outros e se comunicar com grande respeito e amor do fundo do coração. Muito obrigada. Gratidão, Madhuri, por ter aceitado, por ter vindo e dado teu lindo relato. Somos gratos. Depois você lê o chat. Tem coisa aí para você. Eu quero convidar todos a fazerem parte do movimento da Era Dourada como membros do programa 81.000 Diksha Yagna. Esse programa que a Madhuri falou tem aulas semanais. Vou pedir para quem está no chat colocar. Isso, gratidão. Tudo que você recebe nesse programa está relatado aí no chat. E é uma oportunidade única na vida para se chegar à iluminação. Shri Ama e Shri Bhagavan têm a maestria, o atalho, para tirar a gente do nosso sofrimento e nos trazer livres das garras da mente e ganharmos o estado de Ananda, amor e unidade. Nós vamos agora passar para a segunda parte do programa, que é a transferência desses estados, que são da grande luz compassiva para você. Nós vamos agora fechar a sala do Zoom, pedir que os Sevacs levantem a mãozinha no Zoom para iniciarmos essa segunda parte. Esses Sevacs